Olá, eu sou o Evandro Silva, presidente da CISA. Estou passando aqui hoje para convidar a todos os telespectadores para assistir o programa especial Câmara Entrevista. É uma parceria da Câmara de Vereadores com a CISA, onde vamos repercutir lives que estamos tratando sobre diversos assuntos. Essa semana a nossa live fala sobre mediação de conflitos. Confere lá que tem muitas informações interessantes. Até mais. Boa noite Mauro, boa noite Marcelino, boa noite Thaís, boa noite a todos que começam a nos acompanhar. Eu fico muito satisfeito em dar continuidade a esse projeto que a CISA está desenvolvendo, de receber pessoas, receber amigos, com o objetivo, né, de trazer informação aos nossos sócios, às pessoas que nos acompanham. Nesse momento ímpar, nesse momento diferenciado que nós estamos passando, a gente vem aprendendo algumas coisas. E essa situação de fazer as lives, que está se tornando tão popular, a gente também está aqui tentando aprender um pouco com isso. Mas a CISA, ela não pode se furtar de participar também ativamente desta pandemia, tentando contribuir, tirando um pouco de algo positivo do que está acontecendo. Então, apesar das pessoas que nos acompanham, acredito já terem conhecimento do trabalho da CISA, de forma muito breve, antes de passar a explanação de cada um, eu gostaria só de iniciar essa abertura dizendo que a Associação Comercial enfrenta essa pandemia, como todos, de uma forma muito séria, de uma forma muito preocupada, como todos, mas otimista, que nós precisamos estar unidos e que vamos sair disso com algo positivo. Estarmos aqui junto hoje, com pessoas como vocês, que doam o seu tempo para trazer conhecimento, para trazer informação a pessoas que buscam isso, com tantos problemas, e mesmo assim ainda tem forças para continuar tratando as suas empresas, buscando algo a mais, faz a gente acreditar que a gente está no caminho certo. Eu gostaria só de, então, agradecer a presença aqui conosco hoje do Mauro Gaglietti, mestre em Ciência Política e doutor em História, da Thaís Graziotin, advogada, doutora em Direito Público e mediadora judicial, e o doutor Marcelino Meleu, advogado e pós-doutor em Direito Público. Mas, na verdade, para mim fica um pouco mais fácil, porque a gente já se conhece há muito tempo, então é praticamente uma conversa, a gente não quer manter nenhum tom formal, né, gente? É uma conversa sobre a mediação e que as pessoas possam interagir conosco. Muitas pessoas já nos mandaram também essas dúvidas, num tom muito fácil, numa linguagem muito transparente, e a gente vai conversando e fazendo um bate-bola sobre esse assunto. Então eu começo, tá aí passando para você, olha só a intimidade de amigo, né? Thaís, eu passo para ti, para você começar as tuas considerações. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, agradecer o Evandro, em nome da CISA, como presidente da CISA, essa oportunidade única de nós falarmos de mediação de conflito em tempos do Covid-19. Agradecer o Mauro, que está aqui presente, doutor Mauro, doutor Meleu, Marcelino Meleu, que são colegas de grande data, de muito tempo, e que nós trabalhamos mediação há bastante tempo e acreditamos na mediação, né? Então, primeiro, Evandro, gostaria de falar ativamente a CISA. A CISA, enquanto Associação Comercial e Industrial de Serviços de Agronegócio, é uma oportunidade ímpar que a gente possa falar sobre mediação para todo esse público maravilhoso que nós conhecemos, né? E dar um norte neste momento, né? Em relação ao que nós estamos passando, que estamos juntos, né? E que nós sabemos o quanto cada um faz e desenvolve na cidade e região. Então, meu grande abraço e também dizer
que a mediação de conflito são portas, multiportas, de como nós podemos trabalhar o conflito, todo tipo de conflito, né? Seja nas empresas, principalmente, né, que nós estamos trabalhando, o conflito em relação à mediação, nós vamos poder usar vários métodos alternativos de resolução. Pode ser a mediação, pode ser a arbitragem, pode ser a negociação, e esses métodos nos levam a um destino, principalmente agora, de uma forma em que o judiciário está fechado, o judiciário está assoberbado, né? E principalmente por causa da Covid, da pandemia, fechado, nós temos a oportunidade, eu já digo oportunidade, de fazer outros negócios e bons negócios e boas negociações num período onde todos estão com medo, né, sensíveis, né? A gente sabe como a globalização está difícil, né, nesse momento para as empresas essas negociações. Então, é uma oportunidade de nós fazermos 3 aspectos importantes só para o início, né? Depois nós vamos ter as nossas perguntas, mas importante é reinventar, não ficar parado, inovar, e o importante é nós, enquanto empresas, enquanto antes, de forma sigilosa, né, de forma eficaz, de forma vantajosa, movimentar, porque o direito é mais estático, né, nós movimentarmos por uma solução de conflitos autocompositiva, pelo diálogo, pela negociação, pela conciliação. Então, a mediação veio como uma porta, ela não é nova, né? Eu gostaria de dizer que não foi nós que inventamos, né? Ela está na Constituição Federal, só que ela não era aplicada porque nós, enquanto brasileiros, enquanto descendentes e acostumados de italianos, ou seja, mas toda a nossa herança é portuguesa, né? Estamos acostumados a depender do Poder Judiciário, sabendo que nós temos leis que possam, particularmente, nós fazermos isso de forma diferente, fora do judiciário, né? Nós chamamos extrajudicial, e de uma forma segura, sigilosa e muito tranquila, porque os próprios negociantes, através de um mediador que é neutro, imparcial, faça a resolução do conflito. Para a CISA, Meleu, como nós, como uma associação que representa os 4 setores produtivos, indústria, serviço, comércio e o agronegócio, quando nós ouvimos uma explanação como essa da Thaís, que vem como uma alternativa ao sistema tradicional do judiciário, nós entendemos que é muito positivo, até por uma questão de agilidade. Eu acho que isso é muito, muito bom hoje, até porque, diante de toda a pandemia que está acontecendo, muitos casos acabam vindo à tona muito mais presente dos problemas que já normalmente as empresas já têm, agora se tornaram muito mais presentes do que já tinha normalmente no fluxo normal de um problema de uma empresa. Meleu, por favor, as tuas considerações iniciais. Então, primeiro, né, agradecer o convite da CISA, né, aqui representado na pessoa do Evandro, saudar de forma muito especial, muito carinhosa, né, os queridos amigos, né, o Mauro e a Thaís, né, é muito bom reencontrá-los e perceber que uma sementinha sobre mediação que nós plantamos em Passo Fundo, nós 3 aqui especialmente, né, está germinando, né, está se debatendo. Quer dizer, lembro muito bem de um tempo em que a gente não tínhamos a lei de mediação e nós ainda, né, levantamos essa bandeira, construindo seminários, estabelecemos, né, Thaís, a subcomissão de mediação e justiça restaurativa dentro da OAB, né, enquanto advogados que também somos. Então é muito bom, né, reencontrar e saber que essa semente vem germinando, né? E por que a gente sempre falou disso, né? Porque somos pesquisadores preocupados, né, com a efetividade da justiça. Isso acho que foi assim, um elo que sempre nos uniu, né, no tempo que trabalhávamos juntos aí numa instituição de ensino da cidade, né. Então, dentro dessa preocupação, nós sempre
procuramos aí vislumbrar, né, algumas alternativas, né, e sempre ressaltamos a importância do papel da mediação. Nós tivemos, assim, uma perda muito grande, creio eu, né, em não repetir o que a gente no Brasil já tinha na Constituição do Império, né, que estabelecia lá, né, a obrigatoriedade das pessoas buscarem, e o termo que diz na Constituição do Império do artigo 161 é reconciliação. As pessoas buscarem primeiro se reconciliar, para depois, né, se não for o caso, não tiver sucesso, buscar a jurisdição tradicional, né, o Poder Judiciário, através do processo judicial. E a gente vem notando, né, que principalmente depois do ano de 2000, e aí um marco inicial em 2004 com a emenda constitucional 45, há uma reconfiguração do sistema de justiça no país, ainda não muito bem entendida por todos, né, e esse, eu acho que é um papel importante, né, de organizações como a CISA, né, de levar esse conhecimento às pessoas que talvez desconheçam, né, que existem outras possibilidades. E vejo que no âmbito empresarial, principalmente neste momento que nós estamos passando, um momento da crise causada pela Covid-19, é um momento em que nós vemos crescer cada vez mais um sentimento de solidariedade, né? Ou seja, temos que ser solidários, ou seja, buscar adquirir produtos e serviços, né, de empresas próximas da nossa região, da nossa rua, do nosso bairro, né? Fortalecer a economia local. E além da solidariedade, quero destacar aqui também que há possibilidade, sim, a gente vai ao longo dessa live aí conversar um pouco mais, a possibilidade de estabelecer mecanismos que auxiliem, que as empresas possam, né, ter sempre a prioridade da discussão dos conflitos em seus contratos, né, analisada, né, por um fórum privado, através do auxílio de um mediador, através do auxílio de um árbitro, de um negociador, enfim, né? Então, muito bom estar com vocês e poder aí conversar um pouco mais desse tema que nos une, né, e nos apaixonou há muito tempo, né, colegas? O propósito não somente da CISA, mas acredito que de todas as associações comerciais, também não somente num momento como esse, mas em toda uma atividade de uma associação, é o levar informação. Quando entrou a pandemia, ou quando se estabeleceu a pandemia, a CISA voltou-se internamente pensando, o que nós vamos fazer agora? Claro que num primeiro momento, Mauro, Meleu e Thaís, nós servimos muito como informação. As empresas nos procuravam sem saber exatamente o que estava acontecendo, aquela questão fecha, abre e tal. Então, nós servíamos muito como ponte de informação, porque uma entidade de classe, ela é um interlocutor entre o público e o privado. Muitas vezes eu acabo repetindo isso. E eu dizia, agora numa conversa esses dias, que nós estamos vivendo um segundo momento já da pandemia, que as empresas fizeram muitas vezes, um dever de casa, se adaptaram, se ajustaram, mas numa expectativa que a pandemia passasse num prazo, em algum momento entrou aquela expectativa que ela ia ter um determinado tempo para isso. E esse tempo não vai se realizar em 60 dias ou 90 dias. Nós estamos, tanto que em Passo Fundo, estamos com bandeira vermelha e não sabemos exatamente por quanto tempo vamos ficar ainda em pandemia. Então, o que uma associação comercial precisa ou deve ou pode fazer? É trazer informação. Isso que nós estamos fazendo é uma maneira, dar alternativa para as pessoas, CPF, o CNPJ, do que podemos fazer. E dentro das atividades da associação é isso que nós temos feito das mais diversas formas, seja com assessoramento, seja com uma contribuição com live, seja criando alguns tipos de parcerias com empresas, mas enfim, é a maneira que nós estamos tentando contribuir. Mauro, por favor, as tuas considerações. Bem, muito obrigado, então, Evandro, né, representando a CISA, o presidente da CISA, é um motivo que nos dá muita alegria, né, de poder compartilhar os 6 graus aí, né, nessa noite fria, aqui de Passo Fundo, né, é uma live que ela vai ficar no Facebook e vai circular no Brasil todo, e
a gente é o nosso imperativo moral da Thaís, do Meleu e também da minha parte, a nossa parcela de contribuição nesse momento, né? Então, agradecimentos a Carol e a Cris da CISA, né, que estão por trás desse trabalho todo aqui para fazer com que haja a democratização da informação tão bem expresso, né, nas palavras do nosso presidente da CISA. O Marcelino Meleu e a Thaís são pessoas, né, que moram no meu coração já há muito tempo, e eu confio neles, né? Por isso que a gente trabalha junto desde 2008, nessa temática da mediação, não só em sala de aula, não só a pesquisa, não só o estudo, mas é uma pesquisa e um estudo que sai da mediação real, concreta, que a gente já fez junto às empresas, né? Outro dia eu estava falando com os diretores da Autotec. A Autotec é um CFC que nos contratou justamente para poder ajudar a enfrentar várias questões, digamos assim, que a empresa precisa, né? Então, a partir do grande laboratório da minha experiência de empresa, né? Esses últimos 2 anos participando ativamente do dia a dia, né, de uma empresa, e é um laboratório importante nesse momento de pandemia. Eu me lembrei, assim, lá no final de março, dia 20 de março, a primeira pessoa que eu enviei sugestões do que fazer nesse período de pandemia foi o Evandro, né, porque eu pensei, a CISA, pela experiência que a CISA desenvolve, pela representatividade na área privada e também é muito respeitada na área pública, né? A primeira ideia que eu tive foi mandar para o Evandro, justamente por quê? Porque é inadmissível um país como o Brasil, né, não ter matéria-prima para fazer máscara, por exemplo. Então, como a gente aprendeu na Segunda Guerra Mundial, como é que as indústrias, como é que as empresas conseguiram dar a volta na Segunda Guerra Mundial? Com o conceito de indústria de reconversão, foi o que eu mandei para o Evandro. Quer dizer, uma indústria hoje, ela precisa vender, produzir, né, aquilo que mais necessita no mundo, né, que são os respiradores, por exemplo, né, que são os chamados, o nome correto é ventilador mecânico. São os ventiladores mecânicos, são todos a indústria voltada para a área da saúde. Então, se a gente está na Segunda Guerra Mundial, naquele período, né, a indústria de talheres passou a fabricar armas, né? E qual que é a principal arma desse momento, se a gente fosse fazer uma metáfora de uma chamada guerra sanitária? A principal arma é a informação. A principal arma é aprender com a experiência de períodos anteriores, né? Veja bem, 1720, 1820, 1920, 2020... são experiências que a humanidade teve com pandemias. E quem conhece o assunto, principalmente biólogos como Maturana, Varela, físicos como Fritjof Capra, faz 40 anos que eles apontam, né, que isso ia acontecer a partir daquilo que se experienciou a partir do vírus, né, de 1960, com várias cepas, são 7 cepas diferentes. A tendência é que o ser humano, ao impactar o meio ambiente, faz com que os vírus migrem dos animais para os seres humanos e eles vão se transformando e passam por várias metamorfoses, e cada pandemia que vier, ela vai ser mais forte que a anterior. Os países como os países do Oriente aprenderam com a SARS, aprenderam com as epidemias localizadas anteriores e se prepararam para esse cenário. E o nosso Brasil, eu tenho orgulho do nosso país. Eu tenho orgulho do nosso país, principalmente por ter o SUS. Se não fosse o SUS, nós estaríamos na mesma situação dos Estados Unidos, né? Ter que pagar R$5.000 para poder entrar no hospital. Verdade. O SUS atende ricos e pobres. O SUS tem um dos programas mais avançados do mundo, que é a Estratégia de Família, que atende diretamente às famílias. Esse programa ele não está sendo utilizado. Os agentes de saúde, e esse item estava na correspondência que eu enviei para ti, né, Evandro? Os agentes de saúde Sim. são as pessoas que poderiam trabalhar na prevenção. O Brasil é reconhecido no mundo inteiro, né, e eu tenho orgulho por isso,
por ter sido modelo de combate ao HIV. É modelo. Aquilo que os Estados Unidos estão fazendo há vários anos na África foi uma sugestão dos cientistas brasileiros, que é, digamos assim, apesar da falta de incentivo à pesquisa, à ciência no nosso país, os cientistas brasileiros, as instituições científicas, são as instituições que mais colaboraram nos últimos tempos. Principalmente foi aqui no Brasil que se descobriu, com o Zika, atuava na diminuição do cérebro das crianças. Veja bem, né? Então, a nossa comunidade científica ela é respeitada. Aí vem a pergunta, mas por que o Brasil não está dando um exemplo positivo no mundo? Certo? Nós temos profissionais, nós temos sabedoria, nós temos matéria humana prima, conhecimento e expertise de ter combatido epidemias anteriores, principalmente o HIV e a Zika. E por que essa inteligência toda não está sendo utilizada agora como um parâmetro? Então, nós vemos que uma crise sanitária, né, ela se transpôs por uma crise econômica gravíssima, e uma crise política que não precisaria existir uma crise política, bastaria essas duas, mas temos uma crise política e uma falta de direção no Brasil, deixando para os governadores e os prefeitos se virarem. Então, por isso que eu procurei a CISA como digamos assim, como uma instituição que pode fazer a diferença na região nesse momento, acolhendo as empresas, acolhendo as dificuldades. E a Thaís e o Marcelino Meleu e eu, nós podemos dar a nossa cota de contribuição junto com a CISA, que é justamente compartilhar aquilo que nós nos preparamos a vida toda. A vida toda a gente se preparou para auxiliar as empresas nesse momento, né? E de que forma a gente pode auxiliar? A nossa preocupação maior é que, digamos assim, o sistema de saúde, né, não imploda e o judiciário não imploda, com a excessiva demanda por parte das empresas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, a principal assessoria dos empresários hoje, da CISA, é os profissionais da área sanitária. Não são os políticos que vão dizer o que o Brasil tem que fazer, o que uma cidade tem que fazer. São as autoridades sanitárias. Por quê? Porque a saúde e a economia precisam andar muito juntos agora, porque não há uma contraposição entre uma ou outra. Porque não adianta a gente cuidar de uma, porque a outra vai sofrer um enorme prejuízo. Então, nesse primeiro momento, seria assim, o que nós podemos fazer no âmbito extrajudicial, no âmbito privado, certo? Que seja bom para o empresário, que seja bom para quem estabeleceu um contrato antes da pandemia, está se revisando os contratos, porque nós temos, aí queria ouvir vocês, né? Eu acredito assim, eu sigo a mesma linha do ministro do Tribunal Superior de Justiça, né, o Marco Aurélio Bussi, que ele interpreta que o novo Código Civil, ele obriga o dever de mediar, de conciliar, antes de uma ação judicial. Eu tenho a mesma interpretação que ele. Só que agora, na pandemia, nós temos um imperativo moral, para além de uma interpretação restrita do Código Civil, do Código de Processo Civil, que nos permite, certo, conceber o dever de negociar, dada a situação de emergência, dada a situação extraordinária, porque é uma situação que está atingindo a todo mundo. Então, há que se considerar uma flexibilização dos contratos, né, os que já foram firmados antes da pandemia. Então, essa equipe de profissionais que nós representamos aqui, na noite de hoje, junto à CISA, é uma equipe de profissionais que pode ajudar o judiciário de que forma? Evitando que muitas demandas tenham aquela direção. E, ao mesmo tempo, fazendo parcerias com o próprio judiciário, no sentido de fazer com que a CISA se transforme nessa referência regional, mais ainda nesse momento de fazer com que haja uma convergência de todas as necessidades que as empresas estão passando, principalmente nesse ponto que eu gostaria de ouvir a Thaís e o Meleu, que são ótimos advogados na área do direito civil, que o mediador
empresarial precisa muitíssimo compreender aquilo que a Thaís e o Peleu conhecem, que é o direito civil, o direito do trabalho, o direito empresarial, a questão dos contratos, enfim, gostaria muito de ouvir vocês. Mauro, a crise econômica, junto com uma crise política, né, ela vinha antes da pandemia. Alguns diziam que a crise política gerou a crise econômica e alguns diziam que a crise econômica sempre teve e junto veio a crise política, é uma questão de como usar. E a pandemia, ela trouxe a crise, a pandemia aumentou mais ainda e deixou isso mais evidente. Muito. Com a relação com as empresas, ou a relação que eu faço com as empresas, é que a pandemia expôs uma fragilidade que provavelmente muitas empresas já tinham, e aí eu pego muito a fala de que o oriental, ele tem um plano, um planejamento de vida ou empresarial, como quiserem fazer a análise, para o tempo bom e para o tempo ruim, sempre se tem o plano B. E no Brasil, nós, se inclui nisso, nós vivemos, até pela questão de estarmos numa constante crise econômica ou uma crise política, vindo já antes da pandemia, vivendo muito o dia a dia. Então, as empresas já vinham, principalmente o pequeno e o médio, mas o pequeno, a pequena empresa mais ainda, no seu dia a dia. Abria de manhã para saldar seus compromissos no final da tarde. No momento que nós tivemos uma pandemia que desestabilizou o mercado, ou seja, veio uma determinada situação, hoje você não pode abrir, ou tirou as pessoas da rua, ou o dinheiro circulou muito menos do que circulava, pela insegurança ou pela instabilidade, a grande maioria não tinha uma reserva, não tinha um plano B do que fazer, e essas empresas estão sucumbindo. Vem o desemprego, vem a questão dos problemas fiscais, econômicos, trabalhistas e toda aquela gama que vocês têm um conhecimento muito maior para falar. Então, me parece que, claro que a pandemia trouxe um problema grave, mas o problema já existia, só que ele não estava tão aparente, porque vai se trabalhando e a coisa vai se levando. A pandemia fez um corte e expôs mais, mas é um pouco nosso de não ter esse planejamento, de não fomos preparados como muitas outras culturas conseguem ter isso. Esse plano B numa linguagem mais simples. Vocês concordam com essa linha de pensamento? Primeiro, Evandro, eu gostaria de dizer o seguinte: com relação às empresas, a gente sabe que temos várias categorias de empresas, né? As empresas em que tem um planejamento a longo time, tem empresas que realmente elas sobrevivem, né, por um mês, né? E tem empresas muito maiores e que também sofreram com essa pandemia, né? Então, o que se coloca como parâmetro? Aconteceu uma redução. Todas as empresas aconteceu uma redução, porque ninguém estava preparado para algo tão grande, tão extenso, né? A pandemia vai ser, vamos dizer que não vai existir o normal mais. Nós vamos ter que ter as pessoas usam o novo normal. Eu acho que agora só existe o presente. O presente é este, que a gente tem que se acostumar com uma palavra chamada flexibilidade. Eu sou uma pessoa muito positiva, quem me conhece, mas eu acho que tem flexibilidade, acho que tem oportunidade e reação. Tudo na vida nós podemos olhar, e nós temos, o Mauro bem conhece, o Meleu também, nós temos estudos em que a gente tem que ver qual é a lente que eu estou e qual é a lente que eu posso trocar. Eu vou dar um exemplo simples disso. A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. E o que as empresas têm que verificar, trocando a lente de só focar no problema e focar na solução. E o que a mediação de conflitos vai fazer, vai ajudar
as empresas a fazer isso, porque nós vamos debater e dialogar sobre opções de soluções. Não existe uma opção apenas. E bem que tu falaste com relação às opções nestas empresas. O planejamento é muito importante, que é isso que eu acho que às vezes as empresas não têm de forma clara isso. Mas aquela empresa que, antes de se planejar, que fazer essa mudança, e essa mudança for emergencial e já está se adaptando, que foi o que tu falaste antes, tem empresas que já estão vendo opções e planejamentos para isso. A inovação vem com um mecanismo para que eu possa sair eu vou continuar fazendo a mesma coisa de forma segura, mas eu preciso, neste momento, por causa da crise financeira, eu preciso ter um start, né, que possa me dar subsídio para que eu possa sobreviver até o final do ano, quiçá mais 2 anos, porque nós vamos ter reflexos disso a longo tempo, né? Nós sabemos, nós não temos ainda a cura, então, mas nós sabemos que nós temos que andar paulativamente. Então, como eu disse, o planejamento é muito importante. E esse planejamento, às vezes, a cooperação, a mediação traz a cooperação, porque, às vezes, o empresário, ele fica muito tradicional e ele fica muito assoberbado no problema. Eu tenho essas contas para pagar, eu tenho este aluguel para pagar, eu vou dar exemplos de que a gente vê nos escritórios, e eu não sei o que fazer. Então, por isso que a mediação pode fazer um planejamento até em relação aos negócios todos dele, e a gente resolve, a gente tem uma ferramenta que a gente chama por partes, né? E aí as opções irão fluir tanto de um lado quanto do outro. Quando eu chamo uma empresa para negociar e a outra empresa está aqui, às vezes o empresário acha que a única opção é aquela que ele está enxergando. E quando vem a outra empresa e traz outras opções, por exemplo, nós estamos em São Paulo hoje, já estão se renegociando, vamos dizer, quem compra a casa, ou várias questões em relação a imobiliário, já está se colocando todas as parcelas para 2021, aquelas que agora é 6 meses que não tem condições da pessoa estar trabalhando e pagando pontualmente. Uhum. Então, várias opções a gente consegue trabalhar desde que ouça as duas partes, de forma imparcial, né, segura, sigilosa. E eu volto na mediação porque os empresários têm que dar oportunidade para conhecer. Às vezes eu não conheço, eu já ressacho aquela oportunidade. E não, nós temos que conhecer e verificar, e tem vários empresários na região e que já estão colocando nos seus contratos sociais que quando tiver algum litígio, alguma questão entre os sócios, vai ser resolvida pela mediação e arbitragem, porque para eles é muito mais vantajoso para que a empresa não seja publicizada no judiciário e que se resolva de forma rápida, eficaz, pelo diálogo, e que ele continue tendo a prestação de serviço como sempre, né? Mesmo tendo essas dificuldades que todos vão enfrentar. Eu ia perguntar para o Meleu os conflitos que nós estamos tendo hoje na pandemia, ou depois que a pandemia foi instaurada, eles são de maior demanda do que era antes. Claro que aumentou, mas eu digo, os tipos de conflito nesse momento atual, eles são diferentes, eles são os mesmos, só aumentou o número? Como é que você definiria, Meleu, hoje o momento que nós estamos passando com essa questão na mediação? Então, Evandro, aproveitando essa tua pergunta, engatando com a anterior, né, eu penso, para a resposta anterior,
que nós ainda estamos vivenciando uma cultura do litígio. É isso que a gente precisa, né, de certa forma, ressignificar, né? E é isso que a gente vem falando há muito tempo, né? Eu estou na advocacia há muitos anos, há décadas na advocacia, e dando ênfase muito mais para a advocacia empresarial, assessoria para a empresa, e os empresários sempre me perguntam da segurança jurídica nos negócios, né? Segurança jurídica para viabilizar os seus negócios e não só viabilizar a estrutura atual, como também prospectar, né, um incremento dos seus negócios. Por isso, eu não gosto muito, me perdoa, Thaís, do termo flexibilidade, eu prefiro resiliência, né? Prefiro resiliência para que aquela empresa que abriu um negócio, né, com uma certa estrutura, ela passe por momentos difíceis, tenha essa resiliência, que consiga se curvar, né, de repente retroagir em alguns aspectos e voltar, né, a ter a sua formatação organizacional como num período anterior à crise. Não vejo que tenha aumentado os conflitos não são diferentes, né? Os conflitos são os mesmos. É claro que o volume de demanda, isso sim, né? Isso sim, muito mais empresas, né, e pessoas físicas recorrem ao judiciário buscando aí uma solução para aqueles conflitos que são os mesmos, só em número aumentaram. Agora, veja bem, quando eu falo de uma ressignificação nessa cultura, eu, como advogado, eu sempre busquei passar para esses meus clientes, né, na assessoria empresarial, a importância de traduzir essa segurança jurídica para aqueles documentos que formam, na verdade, as suas relações. E aqui eu estou falando especificamente dos contratos, né? Ou seja, toda a relação de uma empresa, ela, para fins de segurança jurídica, ela é balizada num contrato. E aí tem que ter uma atenção muito grande no contrato. Ah, mas eu fiz um contrato lá atrás, eu não imaginava a pandemia. Ok, então vamos pegar esse contrato agora e vamos conversar com a parte que você está tendo um certo conflito, seja cliente ou fornecedor, para de repente estabelecer com a outra parte, um compromisso arbitral. Né? Por exemplo, tá? Que está lá no artigo 9º da Lei 9.307, né? A possibilidade do compromisso arbitral. E prospectando, né, que possam surgir novos conflitos, estabelecer nos contratos novos a cláusula arbitral do artigo 4º. Então, uma situação é a cláusula arbitral, aquela que eu introduzo desde o início nos contratos. Com o Instituto da Mediação, nós passamos a introduzir, que é plenamente válida, o que chamamos de cláusula mediarb, ou uma cláusula que estipula um escalonamento entre os dois institutos, ou seja, que havendo um conflito com relação ao conteúdo daquele contrato, primeiro os contratantes, eles passem por uma mediação. Se porventura aquela mediação não for satisfatória, eles se dirijam aí ao árbitro, que a arbitragem, nesse meio empresarial, ela é tida como a justiça de técnicos, porque o árbitro é sempre escolhido de acordo com o ramo de atividade que uniu aqueles contratantes. Né? E isso é muito importante. Isso já demonstra de cara assim, a essência, né, dessa importância de estabelecer uma justiça privada para conflitos relacionados às empresas, porque você estipula técnicos para analisar aquele conflito, diferentemente do processo judicial tradicional. Não que o juiz não seja capacitado, obviamente que o juiz é capacitado dentro da jurisdição, dentro do processo, mas a especialidade daquele segmento, o juiz talvez não conheça. Né? Vamos ter um conflito de alta tecnologia. O juiz não está preparado para os detalhes, né, daquele ramo que está sendo discutido. Claro que, obviamente, dentro do processo pode buscar o auxílio, né, de peritos em áreas específicas. Né? Mas isso tudo, veja bem,
isso tudo, quando o próprio judiciário começa a lançar mão de peritos, isso demonstra, evidencia que o processo vai se alongando, coisa que nenhum empresário quer. Não faz bem para os negócios, né? O que a gente precisa dentro dessa área de mediação, enfim, falando de mediação e arbitragem no âmbito empresarial, que tu precisa sigilo, né? Então a confidencialidade é importantíssima, né? E precisa agilidade e especificidade. Ou seja, eu preciso que esse conflito seja sigiloso, que isso não comprometa o bom nome da minha empresa, os processos são públicos, né? Então, aqui, uma vantagem de institutos da mediação e arbitragem com relação ao processo judicial. O processo judicial, em essência, ele é público. Exceção é o segredo de justiça. Então, aí, uma situação já demonstra essa vantagem. A outra é na que tange a agilidade, né? O processo de mediação e arbitragem, ele tem uma vida útil muito menor do que um processo judicial, né? Principalmente... Tem uma média, Ameleu? Oi? Tem uma média desse tempo na mediação do processo? Pô, a mediação, em síntese, assim, por baixo, em 3 encontros, em 3 sessões de mediação, você pode estabelecer, né, aí um termo de mediação, se as partes assim quiserem, né, que atenda os anseios de ambos os contratantes. Isso em 3, 4 sessões, né? Ou seja, essa é um tempo mínimo, assim, de 3 que a gente normalmente trabalha, né, os mediadores em geral. Uma que a gente chama de pré-mediação, para esclarecer o instituto e colher, né, dos interessados ali o aceite na participação, porque o princípio da voluntariedade é essencial dentro da mediação. Então, eu preciso primeiro colher dessas pessoas, né, o seu aceite para participar de a mediação propriamente dita. Então, num primeiro momento, é um encontro justamente para esclarecer todas as dúvidas que as pessoas têm sobre o Instituto, e se elas aceitam participar, aí sim, agendar, né, outra sessão de mediação, ou seja, então 3 ou 4 em média. A arbitragem é um pouquinho mais demorado, mas também, se comparado a um processo judicial. O processo judicial hoje, vamos distribuir aí na comarca de Passo Fundo, que é uma comarca sobrecarregada, né? No Rio Grande do Sul quase que inteiro, mas conheço bem Passo Fundo, e Passo Fundo tem juízes qualificados, técnicos extremamente qualificados, mas é humanamente impossível para eles dar conta com a quantidade de processos que são diariamente distribuídos na comarca, né? Mas isso, volto um pouquinho na minha fala, diz respeito à cultura do litígio, né? Então, veja bem, nós temos, eu como advogado sou um auxiliar da justiça, está lá na Constituição Federal, artigo 133, né? A advocacia é essencial para a administração da justiça, eu sou auxiliar da justiça. O Código de Ética da OAB determinou, né, na sua reformulação mais recente, ele determinou uma obrigatoriedade dos advogados, né, em promover mediação de conflitos, né? Da mesma forma que o artigo 6º do Código de Processo Civil, que a Thaís comentou sobre cooperação, ele define ali o princípio da cooperação entre as partes. Bom, então, veja bem, nós temos condições de cooperar, né? Cooperar para um crescimento mútuo. Eu falei em solidariedade antes. Crescimento mútuo, solidário, e eu creio muito mais na justiça privada e, quando ela é estatal, na justiça local, né, do que uma justiça, uma decisão, melhor dizendo, que parta de tribunais. Por quê? De novo, não estou falando aqui de qualidade dos agentes estatais, não, são excelentes, não é isso. Agora, aquele olhar local, né, aquele olhar das tuas peculiaridades aí em Passo Fundo. Bom, esse olhar, primeiro, dos próprios envolvidos, né, dos mediadores ou árbitros daquela localidade que estão inseridos, que compreende esse contexto, e do próprio juiz local. E do próprio juiz local, porque, veja bem, o juiz local ele ainda promove audiências e entende um pouco mais da realidade daquela cidade, daquela comarca. Agora, depois daquela decisão desse juiz, cabem recursos, e aí nos recursos, esses recursos serão analisados no tribunal estatal, serão trabalhados depois no tribunal federal, né, enfim, nas instâncias, né, enfim, regionais, estatais e instâncias nacionais. E aí virou um número.
aquela peculiaridade, aquela tensão com os dilemas do local, daqueles atores, né, daquela determinada sociedade, se perde por completo. E aí começam a ter decisões em blocos, porque é humanamente impossível. Aí o Tribunal Federal, o Mauro comentou antes do STJ. Bom, o STJ vai discutir a questão de legalidade, né, de conflito de normas infraconstitucionais do Brasil inteiro. E você imagina chegando recursos do Brasil inteiro. Aí estabelecem padrões para essa determinada matéria. O nosso entendimento é este. Só que este entendimento que auxilia, né, os ministros, enfim, ou até desembargadores, se for no âmbito regional, que auxilia dar conta, né, de julgar aqueles diversos recursos, esse entendimento não, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não atende no local nem ao que ganhou, porque aquele que ganhou, ele tem uma decisão favorável depois de quase 10 anos, se a gente for falar, né, de processos que chegam nos cortes superiores. Quer dizer, ele vai voltar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos pode ser que esse autor que recebeu, mesmo que coloque esse dinheiro no bolso, ele já encerrou o negócio dele, né? Sim. Então, do ponto de vista, né, de manutenção de negócio e prospecção desse negócio, estabelecer uma mudança nessa cultura dentro das organizações é essencial. E estabelecer isso de uma forma, né, modernamente se fala na advocacia empresarial, né, que a gente participa, de compliance empresarial, né? Ou seja, em conformidade. Quando eu falo de estar em conformidade, né, de segurança jurídica, eu estou falando, né, em essência, de compliance, de estar em conformidade. E a mediação e a arbitragem, considero eu, um grande instrumento para a efetivação de compliance, né, de minimização de riscos, né, empresariais no que tange a contratos. E, portanto, como eu comentei anteriormente, a inserção de cláusula compromissória mer arbi nos contratos e a estipulação de compromissos de mediação e arbitragem nos contratos passados vão te dar essa segurança jurídica de você ressignificar aquelas relações, principalmente num momento como esse, né? Ou seja, é importantíssimo se atentar para essa segurança jurídica. O Mauro deu exemplo agora que o mundo está aí discutindo vacinas, remédios, etc., né, e o quanto o Brasil tem especialistas nesta área. Bom, mas a gente precisa, mesmo assim, de segurança jurídica. Por exemplo, nesse segmento, se algum laboratório, digamos que, assim, hipoteticamente, um laboratório sediado em Passo Fundo descobrisse uma vacina para o Covid, ele tem que ter a segurança jurídica dessa patente também. Né? Aliás, ele investiu muito dinheiro para encontrar a solução. E daqui a pouco essa vacina, essa solução dele está sendo pirateada. Né? É claro que em termos de saúde a gente discute também outros parâmetros, como o direito humano fundamental. Sobre esses parâmetros que o Brasil discutiu a quebra de patentes, né, do coquetel para AIDS, como o Mauro mencionou, mas mesmo assim o Brasil ele foi denunciado nas organizações internacionais por ter feito isso. Então veja, aí um país que foi denunciado, mas se isso ocorre com uma empresa, pode ser o fim da empresa, né? Então a segurança jurídica é essencial e por isso que eu insisto aqui, né, quando se fala em mediação empresarial, em arbitragem, enfim, na importância de ressignificar esses contratos, né? E aí o papel primordial de organismo como a CISA, né, Evandro? Que a CISA, promovendo essa live, promovendo outras situações, ela pode chamar os seus associados e também, né, auxiliar na ressignificação, na remodelação desses contratos, conjuntamente com os advogados das empresas, né? Então, mediadores e árbitros, conjuntamente com os advogados das empresas que eventualmente tenham, né, para justamente nessa ação solidária, digamos assim, uma organização como a CISA preocupada, né, com os seus associados e o crescimento da sociedade, os mediadores e árbitros e os próprios envolvidos das empresas. Isso
ao meu ver, é urgente, né, que a cultura do litígio ela seja minimizada, né, por essa cultura da negociação. Claro, dentro de empresas, né, digo isso de novo, pela experiência da advocacia empresarial de longas décadas, né, ou seja, dentro de uma segurança jurídica. Nós temos que mostrar essa segurança jurídica, é o papel que muito bem feito pela CISA, né, mostrar segurança aos seus associados, né, e trazer também profissionais que enalteçam, né, essa segurança jurídica. E aí, se me permite mais um pouquinho, daqui a pouco vocês me cortam. Nós tínhamos uma amiga, a professora Salete, né, Mauro e Thaís, que sempre dizia, né, quando a conversa é boa, a gente tem conversa para além da meia-noite, né? Mas, assim, só mais um pouquinho. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando se estabelecer, né, o Instituto da Mediação, o Instituto da Arbitragem, enfim, a gente tem que ter muito cuidado para que esse instituto seja, de fato, efetivado seriamente. Nós passamos por um momento com a arbitragem que foi um momento, né, que acabou, as pessoas acabaram não acreditando na arbitragem porque ela foi, né, desenvolvida por alguns de uma forma não ética, de uma forma não comprometida, não segura, né? E aí surgiram, a partir da edição da lei da arbitragem, pessoas se dizendo árbitros, enfim, né, que no fim não davam essa segurança jurídica. Hoje em dia, porque tem perguntas, né, também em relação a esse teu assunto. Eu acho que o Evandro pode fazer. Eu vi aqui por favor, Evandro, desculpa te interromper, Meleu. Não, que isso. É que o assunto é bom, né, Meleu? E a gente vai se explicando. Mas, na verdade, eu ia falar sobre a ressignificação também, Thaís, porque o Meleu falou sobre ressignificação. E é uma situação que a gente vem falando bastante, que eu penso que a pandemia, não somente na questão das questões jurídicas e do assunto que nós estamos tratando, a mediação, mas como em vários aspectos ela vai ressignificar muita coisa. O Cássio, ele faz uma pergunta no sentido de que se realmente a mediação vai popularizar, até que ponto a mediação vai popularizar e auxiliar na desburocratização do judiciário. Eu deixo essa pergunta já no ar para vocês responderem no debate, e eu entro já dando o meu pitaquinho dizendo isso, pegando a fala do Meleu, que eu penso que a pandemia vai trazer muitos novos significados, ou ressignificando muita coisa para as pessoas nesse momento pensarem e atuarem de forma diferente, e principalmente nas empresas isso vai refletir também. Assim, o que eu penso, assim, para a gente poder pensar e ajudar as empresas e colaborar com a CISA nesse auxílio, nós temos que ter um conhecimento do ponto de vista da própria biologia, né, da própria pandemia, porque não tem como você estabelecer um cenário se você não conhece o pouco que se conhece sobre a Covid-19. Aquilo que a gente sabe, né, e é pouco, mas aquilo que a gente sabe é que há a possibilidade de, entre idas e vindas, entre recuos e avanços, a possibilidade até que a vacina seja produzida, né, e aplicada na população mundial, isso vai para final de 2021. Isso que a Thaís estava falando antes, né? A ideia a nossa live aqui é colaborar para que a gente não fique preso à realidade anterior, porque a realidade anterior, ela não existe mais. O que existe é uma nova situação que ninguém domina ela. Então, essa incerteza, né? Essa incerteza faz com que a gente compreenda que as plataformas online vão ser muito utilizadas, né, no campo extrajudicial e no campo judicial. Justamente para quê? Para aproximar as pessoas, vencer essa barreira da aproximação física, que é uma forma de contaminar, né, o ser humano, para uma forma que a gente utilize essa mesma plataforma que a gente está conversando agora aqui. Ela vai ser muito comum
né, no tratamento dos conflitos. Então, já estamos fazendo hoje, né, a mediação online, a arbitragem online, e aquilo que o Meleu falou, depois ele pode desenvolver mais o assunto, como é que o empresário vai ter segurança jurídica, né, de envolver os seus contratos, os documentos da sua empresa via a plataforma. Qual que é, além da segurança jurídica, nós temos que ter uma segurança tecnológica, do contrário, o judiciário vai anular alguns procedimentos. Então, a primeira ideia, justamente por isso, por estarmos vivenciando uma situação excepcional, ganha força a interpretação segundo a qual do novo Código de Processo Civil, que busca o princípio da cooperação, que o Meleu e a Thaís abordaram muito bem. Esse princípio da cooperação elegeu e elege, né, as empresas, os protagonistas, né, do litígio ou de uma ação judicial ou da busca de uma solução extrajudicial, ele elege como os protagonistas, ou seja, os principais atores. Então, as necessidades, os interesses das empresas é que devem ser priorizados em relação a todas as pessoas que trabalham com o direito humano fundamental mais relevante, que é o acesso à justiça, que a nossa Constituição Federal prevê. Então, como é que nós interpretamos o acesso à justiça nesse momento? O acesso à justiça nesse momento é você ter, a empresa ter, né, as famílias terem o acesso às melhores formas de tratamento dos conflitos, as melhores formas e possibilidades de resolver os problemas. Só que o tempo do conflito não é o tempo de uma ação judicial, muito bem abordado pelos meus colegas e amigos. O tempo da ação judicial é um tempo de 10 a 20 anos. O Tribunal de Justiça, né, lá em Brasília, está examinando os processos de 1994, no tempo dos planos econômicos, está examinando nesse momento. Qual empresa que vai ter capacidade de ficar esperando tanto tempo? Então, uma forma célere, uma forma rápida, né, me parece, de tratar os conflitos e ajudar as empresas, é a gente fortalecer instâncias como a CISA, para que a CISA possa, por exemplo, orientar os empresários. Um empresário pode eleger, junto à CISA, um outro empresário de confiança, né, para ser um árbitro, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. Uma empresa da cidade, da região, aqui do norte do Rio Grande do Sul, escolheu um exemplo, né, o Nereu Graziotin para ser o árbitro e coloca isso numa cláusula no contrato. Ou a Thaís, ou o Meleu, alguém, né, ele coloca essa pessoa, ou coloca a CISA como uma instância para isso, e não o judiciário. Então, uma coisa muito concreta. Esse é o modelo americano de se fazer justiça. A maioria dos advogados nos Estados Unidos, né, não precisa recorrer aos tribunais, por uma série de razões. Uma delas é os altos custos, né, de um processo judicial, mas tem essa cultura, a cultura da sociedade de chamar para si a responsabilidade de resolver os problemas. Então, nós estamos diante de um cenário que nós temos o dever e o direito de procurar as pessoas envolvidas no problema para resolver. Se a gente tem algum tipo de melindre, né, algum tipo de sentimento forte envolvido, é interessante terceirizar, né, chamar um terceiro, né, imparcial, que possa aproximar numa área neutra, como a CISA, como a sede da OAB, como um outro espaço que seja um espaço neutro. E aí, veja bem, né, como é interessante, né? Vamos sair dali três documentos. O primeiro documento é as pessoas escolheram, por livre e espontânea vontade, aquelas empresas, né, os CNPJs reunidos, escolheram aquela instância por livre e espontânea vontade, por concordar com a Lei 13.140 de 2015, com o novo CPC, com a Lei 13.129 de 2015, por exemplo, né, em eleger aquela instância extrajudicial, portanto, privada, para dirimir o conflito, para achar uma solução que seja satisfatória para todos os lados. Aí que vem a pergunta, né,
é uma forma de desburocratizar. Então, veja bem, o primeiro documento é esse documento que as partes assinam elegendo aquela instância, escolhendo aquele árbitro ou aquele mediador. O segundo documento é um documento muito importante, que é os mediadores ou o árbitro, né, se declarando imparcial perante aquele litígio. E o terceiro documento, que é o documento mais importante, que a maioria dos operadores do direito ainda não conhecem no Brasil, mas quando conhecerem, certamente vão optar por ele, que é o título executivo extrajudicial, que é o quê? Que é apenas a redação daquilo que foi acordado entre as partes. É o título executivo extrajudicial, previsto no novo CPC e na Lei 13.140 de 2015. Então, veja bem. Mas, Mauro, me diz só te fazendo uma interrupção para não perder o teu link da tua fala. Vamos imaginar que eu estou passando por um problema grave agora na minha empresa, mediante a pandemia, que eu já tenho um litígio. A minha empresa com uma outra empresa, estamos numa discussão em litígio no fórum normal. Mas eu não tenho esses documentos que tu está citando. É possível eu migrar agora? Interessante. A Thaís e o Melê vão complementar a partir da experiência deles, né, experiência real, concreta. Veja bem, eu me referi numa situação em que os empresários optam, né, pela CISA, para sentar na CISA. Então, esses três documentos têm origem no momento que eles sentam. Agora, os contratos que já estão assinados, ou uma ação judicial que já esteja tramitando lá, entre duas empresas, uma empresa e um fornecedor, há 5 anos está tramitando no judiciário, mediante um e-mail, um contato com o Sejusc, a Thaís vai explicar depois, que a Thaís é mediadora judicial, um e-mail, um telefonema, uma formalização por escrito, né, junto ao Sejusc, que é uma sigla que significa que é um centro de busca de solução de conflitos de cidadania, que funciona no 7º andar aqui do fórum, se pratica a mediação dentro do fórum, dentro do Poder Judiciário Estadual, Federal, Sejuscom, e Justiça do Trabalho. Lá você pode encontrar esses mecanismos também. Isso é muito importante, e vai ser cada vez mais usado remotamente, principalmente nesse período de isolamento social. Então, veja bem, a lei nos protege, a lei garante que, se uma das partes desejar buscar a mediação, o Poder Judiciário vai interromper aquela ação judicial por até 6 meses, para que as empresas escolham a instância para dirimir aquele conflito, né? Seja a instância extrajudicial, podem eleger a CISA, ou podem eleger o Sejusc dentro do judiciário. As duas são 2 portas de acesso à justiça, nesse sistema que a Thaís e o Meleu se referiram, o sistema multiportas, que é um sistema avançadíssimo, né, que faz com que nós possamos ter um instrumento, uma metodologia, uma cultura negocial, uma negociação assistida por pessoas extremamente preparadas, né? Dentro do judiciário, né, nós temos pessoas preparadas, e fora do judiciário nós também temos pessoas preparadas. Mas eu gostaria que a Thaís e o Meleu complementassem, que essa pergunta aí é uma pergunta chave para o nosso trabalho, né? Evandro. Porque eu penso que eu vou deixar com que você faça essa complementação, Thaís, mas eu justamente fiz porque eu me coloco, as empresas têm vários processos em andamento e muitas vezes não anda, conforme o Meleu falou, o judiciário tem muitas coisas, não é por uma questão de querer ou de qualidade, mas sim pelo o peso que o judiciário tem hoje. Então, muitas vezes é mais fácil, se tiver essa possibilidade de migrar para uma mediação e resolver seu conflito, do que continuar nessa espera. E o que a gente diz sobre isso para as empresas? A mediação e a conciliação pode ser feita a qualquer momento, né? Pode ser feito no início, até antes de ingressar com o processo, a gente pode fazer a mediação, e aí, se as pessoas já saem com o título extrajudicial, não precisa nem ser homologado. Tem outra opção, que já existe o processo no judiciário,
e as duas partes estão dispostas a submeter a mediação. Elas podem pedir um prazo processual e ser feito a mediação extrajudicial, ou escolhido por elas. Pode ser feito judicial, pode ser feito judicial também. Só que o que nós temos que conversar sobre isso? Nós temos que mudar a mentalidade. O que o Meleu fala do cultivo por litígio é que nós, brasileiros, eu sei que tem muita gente fora me ouvindo, é diferente. São mais autônomos, proativos. Nós, brasileiros, esperamos que nós possamos resolver no judiciário isso, mas nós podemos resolver fora do judiciário. Acontece que nós estamos acostumados, e é por isso que eu falo de ressignificar, né, Meleu, mas eu falo de que nós temos que mudar o paradigma de justiça. O paradigma de justiça que nós temos hoje, tradicional, é o judiciário, e nós podemos fazer essa justiça extrajudicial, fora do judiciário, mais rápida, mais eficiente, e principalmente para as empresas, e de forma virtual segura. Hoje nós temos uma pandemia, quem não tomar atitudes agora, enquanto empresas, vai quebrar, infelizmente. Então, o que nós temos que fazer? Bom, se eu tenho ações no judiciário, que isso vai demorar e que eu tenho oportunidade de conversar com a outra empresa e propor uma negociação, pode ser feito, pode-se pedir um prazo judicial, pode ser feito lá no judiciário. Então, mas por que foi judicializada? Né? A grande pergunta é essa. Por quê? Porque as pessoas acreditam que só na justiça conseguem resolver os seus conflitos. E hoje nós sabemos que é muito lento isso. E principalmente na pandemia, que está parado. Nós sabemos que os advogados estão com muitas dificuldades em relação a isso. E aí eu pergunto, é melhor nós termos uma liquidez, eficiência, segurança, confidencialidade para as empresas antecipadamente, ou nós vamos esperar e nós vamos ter uma sentença, mas nós não vamos resolver o conflito, porque talvez nem tenha empresa e nem consiga mais bens para penhorar. Sim. Porque o que me adianta uma sentença positiva se eu não consigo depois buscar o dinheiro da pessoa que está devendo, por exemplo? Né? Ganhei a ação. Isso é o cultivo para o litígio. O que adianta para o empresário ganhar uma ação e que isso não tenha a liquidez final que ele precisa? E hoje, tempo é dinheiro. Então, o que as empresas novas, inovadoras estão fazendo? Estão tendo a oportunidade de se beneficiar da mediação, da arbitragem, para que a gente possa fazer antecipadamente, né, antes de ingressar com a ação, fazer uma mediação e aí já resolver e ver as vantagens. Será que é importante, então, eu negociar antes disso? Será que não é mais fácil eu reduzir alguma despesa e fazer um acordo e sair com o dinheiro certo, líquido, em 5 meses? Ou aí vou esperar quanto tempo? Talvez no judiciário vai existir uma prestação judicial, com certeza vai, mas em que tempo? E será que isso é justiça? Em que tempo? Mas eu acredito, eu volto a afirmar que o meu pensamento, claro, que a pandemia vai ressignificar isso, Thaís, claro. Que ela trouxe para nós uma forma de pensarmos a vida como um todo, vida física e empresarial, eu sempre faço a relação das duas, que é o que você está dizendo, é mais fácil ou melhor, ou aproveitarmos talvez de uma forma diferente, mais rápida, um negócio que eu tenha a possibilidade de realizar, do que ficar na expectativa de uma coisa que venha acontecer, como o Meleu falou, daqui 10 anos, ou o Mauro colocou até mais tempo. Eu acho que isso as pessoas começam a refletir cada vez mais, pelo menos com as pessoas com quem a gente tem contato, e muitos empresários começam a ressignificar isso sim. Mas, Meleu, Evandro, então... você tem toda a razão, essa ressignificação, né, ela
está acontecendo, essa ideia de ressignificação ela está acontecendo, e está acontecendo agora, infelizmente, de uma forma forçada, né? A gente já fala, né, na advocacia, a gente fala na advocacia contenciosa, né, Thaís, há muito tempo, né? O advogado empresarial, ele sempre tenta, né, dar uma ênfase no contencioso, no preventivo e não no contencioso, né? Então, isso já é uma essência da advocacia empresarial. Por quê? Porque o mais importante do que essa sentença, que pode ser uma sentença líquida, como muito bem a Thaís comentou, na questão empresarial, principalmente, né, no pequeno negócio ou um negócio muito mais localizado, a importância maior é na manutenção das relações. Manutenção das relações, eu manter a fidelidade com aquele cliente, eu manter ainda, né, rígida, né, a minha relação com o fornecedor. Então, veja, eu vou litigar, né, e quebrar esta relação com o cliente, com o fornecedor. Veja, isso a longo prazo significa, né, um suicídio empresarial. Na verdade é essa. O Mauro muito bem coloca a Maturana, porque nós partimos de uma concepção sistêmica, todos nós, né? Então, quando o Mauro falou dos biólogos chilenos, essa ideia sistêmica é traduzida também para o direito, né? Ou seja, que há essa interconexão. Na parte empresarial, isso é muito visível, né? É visível. Quer dizer, tem que ter essa interconexão. Ou seja, eu tenho que ter pessoas, se eu não consigo trabalhar, né, ou tocar um negócio sozinho, eu preciso de empregados, eu preciso me conectar com o capital humano, né, da minha empresa. Eu preciso me conectar para fins de ter lucratividade, manter meu negócio em pé, com os clientes, né, e fidelizar esses clientes. E da mesma forma, se eu sou um fornecedor de produtos, principalmente, eu preciso ter, né, também a confiança dos meus fornecedores. Então vejam que é muito mais, e aí esse é o foco que eu quero dar, muito mais na manutenção das relações, do que, né, ficar esperando de repente uma decisão ou se vangloriando daqui a 10 anos que ganhou aquela ação. A que custo? A que custo? Sim. Né? Que custo foi aquela decisão? O custo pode ser do próprio negócio, ou da quebra de confiança com os fornecedores, ou da quebra de confiança com os clientes, ou ainda, né, da insatisfação do meu capital humano, meus trabalhadores. Por isso que também, de certa forma, a legislação trabalhista, né, e a reforma que teve em 2017, acaba trazendo um pouco de ênfase do negociado sobre o legislado. Né? Faz isso inserindo a possibilidade da cláusula de arbitragem lá no artigo 507A, que introduziu, é uma novidade, mas isso só para aqueles trabalhadores, né, com salários para 2 vezes o teto do INSS, ou seja, hoje está 6.101,06, né? Então, para aqueles trabalhadores que ganham 12.202,12, é a possibilidade nesse contrato de trabalho você já inserir essa cláusula. Para os demais, também há uma inserção do negociado sobre o legislado, que está lá no 611A da CLT, que também foi introduzido, mas sobre esse, a gente deixa ainda uma suspensão nesse assunto. Por quê? Porque há uma repercussão geral no STF, né? Há um agravo regimental da palavra do ministro Gilmar Mendes, é o relator, que ele mandou suspender, né, a aplicação desse dispositivo negociado sobre o legislado para fins de melhor analisar isso da constitucionalidade. Né? Até antes dessa live eu entrei no STF para ver como é que estava esse processo. Hoje ele está concluso, exatamente hoje, dia 2/7, ele foi concluso. Né? Então, no que tange a uma mediação, enfim, extrajudicial dentro da relação trabalhista, para fora aquela hipótese do funcionário que ganhe mais do que 12.202, essa, no âmbito privado, ainda há uma incerteza jurídica. Como eu falei sempre, que eu sempre prego para os meus clientes, principalmente, né, e sempre no público que eu falo empresarial, questão de segurança jurídica. Bom, para essas, não vamos ainda mexer nos contratos ou
discutir o negociado sobre o legislado. Para isso, tem um Sejusc lá na Justiça do Trabalho. De forma privada, ainda não. Aguardando, né, a decisão do STF. Então, mas a Thaís comentou de uma percepção das pessoas equivocada sobre a justiça. Me permita, Thaís, assim, eu acho que a percepção é equivocada de acesso à justiça e não propriamente da justiça. Porque quando a gente fala em tribunal multiportas, essa é uma ideia que surge nos Estados Unidos, na década de 70 do século passado, né? O professor Frank Sander, é um trabalho que justamente estavam discutindo lá, isso que a gente discute hoje no Brasil, né? Superlotação, ineficiência e tal, discutiu, bom, a metáfora é a seguinte, a justiça é uma casa que eu posso acessar pela porta do processo, pela porta da conciliação, pela porta da arbitragem, da negociação, enfim, são múltiplas as portas para acessar a justiça. Mas o que acontece? Como bom brasileiro, a gente enxerga uma fila e entra atrás. Então enxergamos que a fila do processo, né, ela está longa e todos nos colocamos atrás dessa fila e não percebemos que esta casa chamada justiça tem portas, né, ali do lado que não tem tanta gente assim e que pode ser que essa porta, né, me conduza, né, muito mais rápido, de uma forma muito mais célere, portanto, de uma forma assim, mais efetiva para o meu negócio, àquele ideal de justiça para o meu negócio. Então, em síntese é isso, é a mudança de cultura para enxergar que existem várias portas, né? E que são portas válidas, que te dão segurança jurídica, desde que o procedimento seja correto, desde que nas instâncias sejam sérias. Por isso, a OAB do Rio Grande do Sul tem um trabalho exemplar, né? Tem a Câmara de Mediação na própria OAB, assim como a CISA, de repente pode criar a sua Câmara, e aí se credenciar junto ao tribunal, e aí respondendo aquela tua outra pergunta, é possível retirar um processo que está no judiciário para fazer uma mediação judicial? Os colegas se referiram, sim, plenamente possível. E digamos que a CISA tem essa Câmara, ou esse conjunto. Bom, posso fazer até um convênio com o tribunal para que o juiz lá suspenda o processo e encaminhe para os mediadores ou para a Câmara da CISA, né, para ali, justamente porque as pessoas têm o mesmo ideal, né, de construção dessas relações empresariais no município, ali se consiga, né, estabelecer uma composição que depois essa Câmara, ou esses mediadores da CISA, enfim, só comunicam ao judiciário e pedindo a baixa daquele processo. Obviamente, sempre respeitando os advogados das empresas e seus respectivos honorários, né? Ou seja, isso é muito importante. Eu sou advogado e eu tenho aqui o meu dever também, né, de sempre falar sobre a conduta ética da minha categoria, né, e a importância disso. Mas plenamente possível, e aliás, os novos juristas, né, já se deram conta disso, estão procurando sim, né, estas outras portas. Por quê? Porque também tem uma outra situação. Eu sou professor universitário, assim como meus colegas aí são, né, e a gente fala para os nossos alunos, está havendo uma automação do sistema de justiça. E se os alunos do direito mantiverem essa mentalidade, se formarem dentro dessa cultura do litígio e não perceberem desse papel extraordinário, né, que eles também podem executar de mediadores, enfim, eles podem ser superados ali na frente pela máquina. O Poder Judiciário hoje, né, bom, o sistema Vitor no STF, tem vários sistemas que já estão tomando conta, já está sendo automatizado. E um advogado, né, que repetir os contratos, né, de uma forma automática, ele vai ser esperado pela máquina. Hoje tem sites que fazem um contrato em segundos, que você paga um valor irrisório. Só que esse contrato é um padrão geral, que não atende à especificidade daquela empresa. Por isso esse olhar, né, desse profissional mais atento, de repente ali inserir a cláusula compromissória mediarb, ali inserir, né, de repente o compromisso arbitral, uma eleição de foro e trazer esse litígio para um foro muito mais privilegiado, mais sério, mais comprometido, mais interessado na manutenção dessas relações, como por exemplo, né, um foro na CISA. Seria plenamente possível isso e recomendável, digo mais, que é isso que a OAB fez, é isso que câmaras importantes de comércio, enfim, também estão fazendo, introduzindo câmaras de mediação.
né? Essa ideia, viu, Evandro? Essa ideia já está vigorando junto à Fieres, à Federação, há vários anos. Exatamente. Em convênio com a OAB e o Judiciário. Isso é bem interessante. A CISA poderia examinar, né, nessa direção, essa possibilidade. Nós tivemos, Mauro, reunião. Eu estou com um delay aqui. Tá ouvindo? Está Sim, cortando a sua fala. só está pausado. Melhorou? Acho que sim. Continue. Isso a gente vai aprendendo as intempéries do tempo, vamos dizer assim, para não falar que é a internet, né? Mauro, a gente realmente eles uma câmara arbitral dentro da Federação. Não estou te ouvindo, Evandro. Tenta tirar, por gentileza, tira o fone, desconecta o fone do notebook. Faz um teste aí, vamos ver. Tem alguma coisa interferindo. Mas esse tema é importante, né? Essa conexão entre as federações e confederações e as associações em cada município, né? O pessoal lá de Itapejara, né, tá nos acompanhando, de Marau também. Tem várias associações que têm interesse em chamar as empresas, né? Na prática seria, depois o Meleu e a Thaís podem desenvolver a ideia, a gente constituir um sistema de justiça online, né, em que pode se atender até partindo das dúvidas, né, porque como é que funciona o nosso trabalho? Nosso trabalho, a gente, digamos assim, a empresa procura a CISA, a gente está preparado para fazer um acolhimento, uma escuta, né, e a partir dessa escuta, vários cenários vão ser desenhados, e quem vai escolher o que é melhor para si é a própria empresa que procurou. Vamos ouvir todos os envolvidos naquele problema, individualmente, e depois, havendo concordância, todos juntos, em torno de uma mesa virtual ou uma mesa... Deixa eu pegar teu gancho, Mauro. Tá. Deixa eu pegar teu gancho. Eu recebi um WhatsApp aqui de uma pessoa que está nos assistindo, o Marcos Lorenzato. O grau de satisfação das pessoas que entram num formato pela mediação e de um processo convencional. A gente consegue fazer um grau de comparativo? Lorenzato, um grande abraço, foi nosso aluno, né? O Marcos Lorenzato, eu acho que é. Isso, Marcos Lorenzato. Depois eu vou cobrar, agora eu vou começar a cobrar patrocínio. Falamos Lorenzato, já é Lorenzato Imóveis, vamos cobrar dele. Marcos, um grande abraço e obrigada por essa pergunta, né? Porque o que faz a mediação? A mediação, como ela trata o conflito inteiro, né? E com o diálogo, busca-se que as partes tragam a resolução desse conflito. Então, nós usamos técnicas para isso. E neste contexto, é uma construção. Eu sempre digo em sala de aula, né? Muito bem, quando a gente impõe alguma coisa para um filho da gente, ele faz, mas ele faz por obrigação. Agora, quando é dialogado e visto o porquê, quando as duas partes se convencem que é o melhor para elas, eles cumprem. Então, é exatamente a diferença do tratamento do conflito na mediação e no judiciário, porque às vezes ele tem razão, quando às vezes ganha uma sentença, mas não era isso que ele queria, porque depois de muito tempo a efetividade não aconteceu. O que me adianta depois que a empresa já quebrou, não conseguiu andar, não conseguiu
reparar os funcionários que tinham que fazer, ou não teve mais a continuidade do contrato, porque simplesmente o que está no iceberg, a gente até coloca, né, o iceberg como a mediação consegue resolver todas as questões do iceberg. O que está em cima, só o que está em cima é o que vai para o judiciário. E tudo que tem que falar e dialogar sobre a empresa é essa continuidade do contrato, essas seguranças que cada um tem, a gente vai conseguir só com a mediação. Então, por isso, Evandro, que a efetividade da mediação é mais rápida e também como as pessoas estão de comum acordo, então é ganhos mútuos, que eu chamo, né? Porque as pessoas entram em comum acordo, não são impostas por alguém que tem que fazer por lei, né? Então, não estamos falando mal do judiciário, nós estamos dizendo que há uma situação adversa, né? E que agora vai aumentar. Eu presumo que, claro, que o ano que vem vai se tornar inviável, principalmente na justiça comum, né? Agora está se aparelhando para começar, para ter só processos eletrônicos, mas tem um monte de processos que não são eletrônicos, que não foram julgados, e inclusive tem colegas fazendo realmente passando por dificuldades porque só trabalharam com esses processos. E aí o que a gente vai ter que se readaptar? Então, a readaptação, né, a ressignificação e de uma forma meia, eu sempre digo que quando a água vem, nós aprendemos a nadar, né? Então, de uma forma rápida, né, pela pandemia, nós podemos fazer virtualmente com segurança. E é isso que, Lorenzato, esta é a questão, principalmente nas questões imobiliárias, né? Quando a gente tem nos contratos a segurança jurídica, nós já sabemos que quando nós contratarmos, já vai ter no próprio contrato e as cláusulas compromissórias da mediação da arbitragem. E aí fica muito tranquilo quando acontecer alguma questão em relação ao inquilino ou em relação ao proprietário, neste caso em específico, de fazer uma mediação e resolver sem toda essa demora e com mais eficácia. Evandro, se me permite. Por favor, vai lá. Então, primeiro, um grande abraço ao Marcos Lorenzato, né? Foi meu aluno, enfim, e assim, eu posso te dar essa resposta de uma forma muito tranquila, muito objetiva, porque eu, enquanto um professor universitário, eu tenho projetos de pesquisa sobre cartografia dos conflitos aqui na região, né, que eu estou numa instituição pública aqui em Blumenau, então toda a região do Vale do Itajaí, que tem muitas empresas. Sim, o índice de sucesso da mediação, né, era 80%, 90% dos presentes. O grande problema é o número de ausência, né, das pessoas às sessões de mediação. Esse é o grande problema. Sim. Quando aparecem as duas partes, o índice é altíssimo. Agora, justamente pelaquela cultura do litígio, às vezes as pessoas são temerosas, não estão muito bem informadas, por isso, novamente, parabéns por essa live, né, que tem esse condão de fazer essa informação, né, chegar a esse público, né, e todos que depois assistirem. Veja, então, as pessoas, por não terem essa informação correta, elas acabam desconfiando que o Instituto não tem uma segurança jurídica e, portanto, não comparece. Então, esse é um primeiro desafio. Claro que depois, como a Thaís comentou e eu já tinha falado antes, se você mudar os contratos, você vai direcionar. Aí na cláusula compromissória você está direcionando. Não, você não pode ir para o judiciário. Primeiro você tem que ir lá com aqueles mediadores, os árbitros da CISA, por exemplo, se foi o canal escolhido, né? Então aí você acaba direcionando. Tá? Agora, tem que ter muito cuidado, né?
quando se falou aqui da possibilidade de mediação, enfim, de plataformas online, sim, é possível. Agora estou falando mais especificamente no âmbito privado, né? O âmbito público tem várias plataformas, né? A Justiça Federal tem conciliação virtual, Justiça do Trabalho, Justiça, né, estadual em geral, enfim, né? O consumidor.gov, né, também, ou seja, nos públicos tem várias plataformas, né, que te dão a segurança jurídica. Agora, as privadas, plataformas online, né, de mediação, enfim, você tem que cuidar muito na segurança também técnica. Uma coisa é segurança jurídica e na segurança técnica. Por quê? Porque você vai estar circulando eletronicamente documentos confidenciais da tua empresa. Ok? Depois, eventual termo de mediação com assinatura eletrônica, tem que cuidar também se essa assinatura eletrônica vai ter validade. Há uma diferença entre a assinatura digital e a assinatura eletrônica. A assinatura digital, né, ela tem uma previsão com chaves ICP Brasil, e a assinatura eletrônica ela é respaldada por uma medida provisória, né? Então, há uma distinção, e às vezes o judiciário, um documento, digamos que não cumpram, e você tenha que executar esse termo de mediação, né, muito bem colocado pelos colegas. A lei da mediação no artigo 20 distribui que é um título executivo extrajudicial, né, assim como o Código de Processo Civil também, um instrumento particular firmado por duas partes, está lá no artigo 784, também é um título executivo extrajudicial. Então, digamos que você vai levar para execução isso, e o juiz vai dizer, não, eu não aceito, essa assinatura aqui, ela não tem validade jurídica, e aí é um vício, e aí você não consegue executar. Então, tem que ter muito cuidado para quando buscar, eu gostei dessa live, eu vou procurar fazer a mediação, e eu vi que tem, né, uma plataforma de mediação online. Perfeito, ótimo, né? Eu acho que esse também é o caminho, né? Propiciar que esse instituto também avance junto com a questão tecnológica, né? Mas aí se certificar que aquela plataforma tem criptografia dos dados para manter a confidencialidade e que a assinatura eletrônica usada por aquela plataforma também seja validada, também seja feita através de organizações que têm autorização com as chaves ICP Brasil, né? Perfeito. Gente, vou te passar a palavra, Mauro, mas nós estamos chegando nós já passamos de 1h30, tu vê que o tempo realmente, aquela frase, o tempo voa, é verdadeira, né? Então, eu acho que vamos direcionando para o final. Eu vou passar para ti a palavra, Mauro, porque o assunto é muito grande, mas não é estanque. Então, eu acho que nós conseguimos passar a mensagem que nós tínhamos imaginado de começar a abrir esse assunto. Então, eu passo a ti e depois a gente vai dando o encaminhamento final, tá bem? Tá bem. Eu penso assim, se a gente fosse fazer uma analogia entre o Poder Judiciário e um hospital, e uma UTI, nesse exato momento, né? Nesse exato momento, está tentando se evitar o colapso do sistema de saúde, principalmente evitando que haja muitos casos procurando os hospitais e as UTIs, e os médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, têm que escolher, fazer a escolha de Sofia, né? Quem é que vai respirar? Quem é que vai usar o respirador? É isso que está se tentando evitar no Brasil, como em outros países. No judiciário, a mesma coisa. Se a demanda for excessiva, certo? Vai ter empresas que vão morrer, né? Vão morrer devido ao quê? Devido ao tempo da necessidade, da emergência daquela empresa, não é um tempo da resposta do judiciário, por melhor que seja essa resposta, porque o Poder Judiciário do Brasil é o que mais trabalha no mundo. Está comprovado cientificamente em 2019 e 2020, é o judiciário que mais trabalha no mundo. Só que esse trabalho é um trabalho de quantidade, né? Não é um trabalho ainda da qualidade à altura daquele juiz, daquele magistrado que se preparou. Por quê? Porque muitas vezes tem que terceirizar para alguns processos para assessores, devido é impossível, humanamente impossível, tecnicamente impossível, né? Se você pegar os dias do ano e dividir pelo número de processos por juiz, né, é praticamente impossível.
por uma comarca que nem Tapejara, né? Um único magistrado, imagina, né? 7 mil processos judiciais, uma população de 12, 13 mil habitantes, e assim vai. Marau é a mesma coisa, Passo Fundo é a mesma coisa. Então, essa metáfora entre o colapso do sistema de saúde e o colapso do poder judiciário faz com que a gente pense na emergência da gente pensar como os demais países implantaram a cultura da mediação. A mediação foi implantada nos demais países do mundo em virtude, basicamente, de 3 fatores. O primeiro fator é a segurança jurídica. Segurança jurídica. Essa segurança jurídica nós temos no Brasil a partir do CNJ, Resolução 125, de 2010. Há 10 anos, essa política pública de autocomposição do conflito, né, digamos assim, está sendo implantada no Brasil, junto com o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, e junto com a Lei 13.140, que é a lei da mediação, e a Lei da Arbitragem, que atualizou a 9.307, que é a 13.129 de 2015. Segurança jurídica nós temos. A Thaís e o Meleu colocaram bem isso. O segundo ponto é você precisa ter lideranças, instituições como a CISA, como digamos assim, as federações, sindicatos, empresas, universidades. Nós temos que ter lideranças que puxem a implementação, a interpretação, para que o tratamento de conflito possa ter uma metodologia adequada. Nós temos isso no Brasil. O terceiro ponto, né, que é o que mais complexo, é a cultura da mediação. A cultura da mediação em alguns países, ela surge pela religião, pela família, pelas escolas e universidades. No caso do Brasil, digamos assim, por questões bem históricas, que nós não temos tempo de colocar agora aqui, ela surge por iniciativa do poder do Estado, de cima para baixo. Então, isso é a questão que mais demora. Mas nós temos uma notícia boa. O Brasil é um dos países que mais pratica arbitragem internacional, nas câmaras de arbitragem que vão examinar os contratos das empresas que exportam, por exemplo, do Brasil para o Canadá, para os países da Ásia. Nos contratos já consta essa cláusula arbitral. Isso aí é uma cultura que está mudando. A arbitragem internacional ela já está instalada no Brasil. A arbitragem interna ela está avançando bastante desde 1996, né? A mediação também, ela é uma política pública que está avançando. Isso é muito importante. Nós já temos hoje várias plataformas online de mediação, de conciliação, e nós temos já o ensino jurídico hoje no Brasil, ele está começando a mudar, incorporando isso que a gente está preocupado, que a antiga forma de ensinar o direito, ela vai ser suplantada por isso que o Marcelino Meleu se referiu, pela inteligência artificial, né? Pelo algoritmo. Isso vai eliminar aquela militância de advocacia voltada única e exclusivamente para a única fonte do direito, que é, no caso, a lei, uma interpretação mais restrita, deixando de lado, né, as demais fontes do direito romano-germânico, né, quais sejam a questão da jurisprudência, a questão dos princípios, que nós valorizamos muito, principalmente o princípio da cooperação entre os operadores do direito, justamente para efetivar o direito. Agradeço muitíssimo ao convite, né, e nos colocamos à disposição para as empresas que procurarem a CISA, no sentido de esclarecimentos, de orientação. Nós podemos ajudar nesse acolhimento, né, Evandro? Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Mauro. Thaís, como Meleu, ficam vocês aqui. Eu gostaria de agradecer, então, Evandro, Mauro, Meleu, é um grande prazer continuar falando de mediação e encerrar este debate nas empresas, dizer que tem que se acreditar, né, que isto vai continuar e que a gente tem opções para que a gente possa fazer de forma segura, eficaz e abrir as portas
de uma autocomposição. Eu gostaria de encerrar, então, com o Vará, porque ele tem um livro, Surfando na Pororoca, o ofício do mediador, e ele nos dizia, nós trouxemos ele aqui para Passo Fundo, num café filosófico, e ele dizia que a mediação não é uma ciência que pode ser explicada, né? Ela tem que ser experimentada. Então, agora, neste momento de pandemia, nós temos que experimentar essa justiça e dar oportunidade para as empresas sair do sufoco, né, de uma forma mais rápida e com outras alternativas que não seja apenas a judicialização. Então, eu me despeço, digo que estamos à disposição e agradeço por estar aqui falando de mediação, né? Acredito que a gente possa fazer a diferença num judiciário, numa justiça privada, né? E que todos, enquanto empresas, né, buscaram o diálogo para que possa ter menos conflitos e mais resolução e mais soluções para uma vida melhor neste novo normal. Obrigada. Obrigado. Meleu? Então, Evandro, mais uma vez, né, agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com a CISA, com os seus associados e todos que depois, né, vão poder assistir essa live, né, mandar um abraço muito afetuoso aí a todos vocês, né, e ressaltar o seguinte, aquilo que eu comecei falando, né, na questão da solidariedade e uma marca também da minha fala ao longo dessa noite, no que tange à manutenção das relações, né. Então, a gente vai superar essa crise, sim, né, preservando as nossas relações, preservando as relações que a gente tem com o bar da esquina, com a farmácia da esquina, né, que as próprias empresas da própria localidade também se abracem solidariamente, né, e aí a importância de você não criar litígio. O processo judicial, em síntese, ele resolve o processo, não necessariamente o conflito. Isso é importante que se diga, né? Então, aquele conflito ele pode, inclusive, se acirrar com uma decisão, né? Que é como eu falei, o fornecedor pode não fornecer mais, o cliente não voltar a comprar de você. Então, manutenção das relações, vejo que isso é importante. E para isso, e aqui fica uma dica para todos que estiverem nos assistindo, procurem, né, se informar sobre os institutos, procure organizações como a CISA, como a OAB, procure profissionais que trabalham com compliance empresarial, né, ou seja, que estão preocupados em minimizar os riscos, né, e certamente esses vão apontar, sim, a mediação, a arbitragem e a ressignificação dos contratos para esses institutos, né, como uma melhor forma de você manter o seu negócio e atravessar essa crise. Então, um grande abraço a todos, né, e até breve, fico sempre à disposição. Gente, eu finalizo também com o até breve. O assunto não é estanque, eu tenho certeza que foi a primeira de muitas. Agradeço imensamente o tempo, a disponibilidade e o conhecimento que vocês trouxeram para nós, para a CISA, para as pessoas que nos acompanharam e para as pessoas que vão poder acompanhar, ouvir, vermos, né, através dessa live que vai ficar disponível. E convido vocês, porque na semana que vem a gente vai estar falando sobre um tema muito legal, que é a indústria 4.0. A gente entra com uma outra face da pandemia, que é como se reinventar, e a indústria está trabalhando bastante com o 4.0. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Tenho certeza que a gente se encontra ali na frente, presencialmente, para nos confraternizarmos e conversarmos também. O virtual é legal, mas o presencial também fica faltando. Um abraço, gente. Muito obrigado. Até mais. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.